Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos e queridas ouvintes. Paz, saúde, prosperidade, vitória para você e muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que você tenha um dia de vitória, um dia de bênçãos. Daqui a pouquinho estarei entrando na palavra e após quero orar com você e por você. Seja bem-vindo ao Agir de Deus em mais uma semana de fé e milagres. Gente, se você deseja informações do nosso ministério, inclusive se você deseja estar conosco no próximo domingo às 9h30 da manhã, aqui em Curitiba, em um local que estamos adorando a Deus e realizando uma campanha especial no presencial, no nosso site você tem mais informações. Anote aí o nosso site, agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br. Outra maneira também é o nosso WhatsApp, em que você pede oração, confirma sua audiência, conta a sua bênção ou pede alguma informação que você queira. 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Muito bem, amados, vamos entrar então na palavra de hoje e eu separei aqui uma seleção de ministrações, de pérolas de sabedoria, instruções para uma vida melhor. Durante toda a semana, aqui estamos sempre trazendo palavras para abençoar a sua vida, para dar uma direção para você, tanto para abençoar a sua vida espiritual, para abençoar a sua vida familiar, a sua vida financeira, e também oramos para que Deus te dê saúde física, tá certo? E a palavra de hoje é o seguinte, o nosso tema, eu vou colocar aqui hoje, orando pelo nosso próximo. Isso mesmo, orando pelo nosso próximo. Antes de eu entrar nessa palavra aqui, é interessante, eu quero compartilhar com você o seguinte, que a Bíblia, a palavra de Deus, né, ela nos recomenda, ela nos encoraja, né? Somos encorajados, incentivados, né, a crescer, diz a Bíblia, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em 2 Pedro 3,18. E o próprio Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. E é claro que para a gente atingir esses objetivos, não é? Ele designou justamente os pastores, mestres, a fim justamente de edificar o corpo de Cristo, para que haja essa maturidade. E nós aqui estamos também cumprindo a nossa missão. Agindo Deus, quem impedirá? Pastores Edson e Eva, estamos aqui cumprindo a nossa missão, levando a palavra de Deus, ensinando princípios da palavra e orando pela família. Dentro dessa introdução, o nosso título de hoje então é Orando pelo Nosso Próximo. Quando fala orando, vem a palavra, obviamente, oração, né? E você que nos acompanha aqui sabe que sempre nós realizamos uma oração após a reflexão. Algumas vezes eu inverto, às vezes eu oro primeiro e depois trago a palavra, né? Mas essa palavra oração, certamente você já ouviu muito sobre isso, tem ouvido muito sobre isso, tem pessoas que até fazem seminários de oração, de intercessão. Esse assunto ele é muito importante, evidentemente. Talvez você até tenha lido livros relacionados à oração, para você aprender a orar, para você se dedicar mais nessa área tão importante que é a nossa fala, a nossa conversa com Deus. Eu quero fazer aqui uma breve pergunta sobre conversar com Deus a sós, né? Você e Deus. Quais são os nossos verdadeiros hábitos, né? Vamos refletir aqui alguns pontos para você pensar. Você é um ser pensante e temos que pensar. Primeiro item aqui. Em dias comuns da sua vida,
quanto tempo você de fato você reserva um tempo para conversar com o Senhor, ou seja, conversar com Deus, que é a oração. Em dias comuns, quanto tempo você reserva? Quanto tempo? 5 minutos? 10, 15, meia hora? Não sei, é uma pergunta. É você que sabe. Outra coisa interessante, quando a gente se envolve nessa oração, qual é a porcentagem, vamos assim dizer, de sua oração que você dedica dentro da oração, você dedica para adorar e para louvar a Deus, para agradecer a Deus, ou pedir que Deus atenda às suas necessidades, ou seja, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades de relacionamento, necessidades na área das emoções, ou até mesmo interceder em favor de outras pessoas, ou até mesmo às vezes ficar em silêncio para ouvir Deus, porque quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, principalmente aquela oração que você se dedica um tempo a orar no seu secreto, no seu lugar secreto de oração, no seu quarto, na sua sala, no seu cantinho de oração, então você fala, e certamente se você desenvolve esses momentos de adoração, de fala com Deus, Ele vai falar com você, pode ter certeza. Ele vai falar quando você lê as Escrituras, mas Ele vai falar também quando você ora, e é muito importante mesmo Ele falar com você, quando você ora. Então, o objetivo nosso durante essa semana é compartilhar sobre isso, a importância da oração, e vamos falar outros temas também, e eu espero que isso venha a motivar você, a encorajar você a todo dia dialogar com Deus. Isso é fundamental. Agora, interessante que o que eu quero ler aqui para você é um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 1, do 3 ao 11. Vamos perceber aqui o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele estava encarcerado em Roma e ele escreve esta alegre carta de encorajamento. Para quem que ele enviou? Para quem que ele endereçou essa carta em primeira mão? Seus destinatários? Justamente a uma igreja fundada na colônia romana de Filipos, durante sua segunda viagem missionária. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha uma profunda afeição por esse povo, por essa igreja, Macedônia. E a gente percebe aqui quando lê as Escrituras, pela fidelidade do apóstolo em suas orações em favor desses irmãos. Você vai ver que comigo eu vou ler para você, né? E você vai ver que como ele era fiel, ele tinha uma fidelidade em suas orações em favor daqueles irmãos. Está escrito aqui, Filipenses capítulo 1, do 3 ao 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha que interessante essa colocação aqui do apóstolo, né? Em outra Bíblia, na NVI, diz assim o verso 3:
agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha que interessante. Paulo aqui ele estava então encarcerado em Roma e ele escreve então essa alegre carta de encorajamento a esses irmãos aqui. Interessante ele dizendo: eu oro sempre com alegria. A pergunta é, meus amados e queridos ouvintes, você quando ora por alguém, que o título que nós demos hoje de manhã, agora, nessa palavra aqui, é orando pelo próximo. Você, por acaso, quando você ora por alguém, você ora com alegria? Você tem prazer de orar pelas pessoas? Eu prego o Evangelho já há muitos anos e é uma das missões, vamos assim dizer, que Deus nos deu é justamente orar. Todo cristão deve orar uns pelos outros, é bíblico, né? Mas como ministro do Evangelho, então é natural a gente orar pelas pessoas, pelos irmãos da fé, por vocês que nos ouvem aqui diariamente. Então, mas esse ensinamento nosso é justamente fazer com que você que está me ouvindo agora se torne um discípulo de Cristo, ou seja, que você também venha se engajar no projeto de Deus, sendo também um intercessor em prol de pessoas ou do próximo. Então, pense em alguém. Você gostaria neste momento de pensar em alguém, em alguma pessoa? Talvez o nome não é importante, talvez a aparência da pessoa também não seja interessante, ok? Esse alguém não é importante por ser quem é, mas pelo que fez, né? Então, diante dessa colocação, você quando ora, se você é um cristão e ora, você ora com alegria por alguém? Você faz um pedido a Deus por alguém com alegria? Então Paulo nos passa esse ensinamento, né? Porque ele foi o fundador daquele trabalho, o missionário, o apóstolo, né? Então, agora ele numa situação de prisão, por uma perseguição ali, né? Que estava tendo contra o povo, os líderes, e a gente vê que então ele, mesmo assim, ele orava com alegria por aquele povo, né? Porque ele é um missionário, que se tornou ali também o apóstolo Paulo, né? Então, meu amado, a ênfase aqui, daqui a pouquinho eu quero orar com vocês e por vocês, mas a ênfase é justamente para que você tenha gosto, né? Tenha prazer de ser uma pessoa que ora, não só pedidos para você, não só o teu devocional que é importante, mas que você também seja uma pessoa que goste de orar pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho. Não estou dizendo que você vai sair aí orando para todo mundo, eu estou dizendo em casa mesmo, ou no seu momento de oração, no seu momento de devocional, vamos assim dizer. Inclusive, dentro dessa palavra, tenho recebido algumas mensagens de ouvintes que dizem o seguinte: pastor, tenho ouvido as suas ministrações pela manhã aqui e tem me edificado muito. Uma pessoa até disse isso, né? Ela disse assim: tem sido para mim um devocional. Então, que alegria! Então, fico feliz também, estou muito feliz de fato de estar aqui levando essa palavra de fé e saber que você que talvez eu nem vou conhecê-lo pessoalmente, talvez sim, não sei, mas você está recebendo essas instruções. Então, o nosso desejo, quando eu falo nosso, é porque não é só meu desejo, é o desejo da pastora Eva, da nossa família, do nosso ministério, da nossa equipe, que você seja impactado pelo poder de Deus, que você seja curado, restaurado, abençoado e se torne um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo e uma pessoa também que tem prazer de orar pelo próximo, pelas pessoas, né? O próximo. E você pode então participar de tudo isso. Muito bem, mas o fator que eu quero destacar aqui, que me chamou a atenção, é que Paulo, ele orava então com alegria. Ele fazia essas orações, ele intercedia por aquele povo com alegria em todas as suas orações. Por quê? Porque aquele povo cooperava no Evangelho, aquele povo também estava cooperando com o ministério do apóstolo Paulo, não é? Então ele orava desde o princípio, ele estava clamando, e dentro da palavra dele aqui, ele já disse aqui, né, que ele queria que eles crescessem, né, que eles se desenvolvessem a sua fé. Então é isso, meu querido e minha querida ouvinte, Deus quer isso para você, que você desenvolva a sua fé, que a sua fé possa ser uma fé que venha evoluir, crescer, né? Para que você não venha
a ficar parado no meio do caminho. Que você não venha, diante de tantos os problemas mundiais no Brasil que está acontecendo, não venha atingir a sua fé, não venha enfraquecer a sua fé, a sua conexão com Deus. Então a nossa palavra é uma palavra para fortalecer a sua vida espiritual, mas que você se torne também uma pessoa engajada no projeto de Deus, no plano de Deus. Olha que interessante, certa ocasião, duas irmãs, elas foram pedir socorro para Jesus. Duas irmãs, elas foram até Jesus, o pedido de duas irmãs, e não era pouca coisa. Elas precisavam de um embaixador diligente, ou seja, alguém que soubesse como encontrar Jesus, que não abandonasse a viagem na metade, que se comprometesse a transmitir a mensagem, que estivesse tão convencido quanto elas de que Jesus precisava saber o que acontecera. Então é interessante que elas conheciam alguém digno de confiança, e foi a essa pessoa que recorreram, confiaram suas necessidades a alguém, e esse alguém encaminhou tais necessidades a Cristo. Foi uma pessoa. Estamos falando aqui das irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria. Diz a Bíblia em João 11, verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Marta e Maria achou uma pessoa certa, uma pessoa que pegou a notícia da boca de Marta e Maria e foi até Jesus. Foi até Jesus para avisar que Jesus precisava socorrer a Marta e Maria, porque o irmão estava à morte, ou já tinha morrido. Ou seja, elas precisavam da presença de Jesus. Então, houve uma pessoa, não sabemos o nome aqui, quer dizer, ou seja, houve quem cuidasse do enfermo de maneiras distintas. Ou seja, cada um tinha sua importância, cada pessoa era útil a seu modo. No entanto, ninguém era tão vital quanto esse indivíduo que foi até Jesus, ou seja, que foi levar a mensagem de pedido de socorro para Jesus. Por que estou falando isso? Porque estamos falando de orando pelo próximo. É o título aqui que a gente colocou, ok? Orando pelo próximo. Então, as irmãs falaram com alguém e esse alguém foi até Jesus. Alguém transmitiu o pedido, alguém percorreu o caminho, alguém foi até Jesus em favor de Lázaro. E porque alguém foi, Jesus o quê? Correspondeu. Ou Jesus respondeu. É isso, meu amado e minha amada ouvinte. É isso. É isso mesmo. Alguém disse que para encontrar alegria é necessário focar primeiro em Cristo. É isso mesmo, em Cristo. Depois nos outros e por último em si mesmo. Então é interessante, a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo que essas prioridades do apóstolo Paulo não é nenhum mistério que ele fosse capaz de escrever uma carta tão otimista como essa aqui, mesmo estando encarcerado. Pense bem, meu amado e minha amada ouvinte. Aqui no livro aqui de Filipenses, se inicia com uma descrição empolgante, focada em quem? Focada em Cristo, a respeito justamente dos hábitos de intercessão do apóstolo. A gente percebe aqui que o apóstolo, ao falar de seus amigos macedônios ao Senhor, a Deus, Paulo não só se lembra com gratidão dos atos de amor daquelas pessoas, mas também pede que elas tenham sabedoria celestial para as lutas que elas enfrentariam no mundo. Exatamente. Não é isso que nós estamos passando hoje em dia? Lutas, batalhas, luta mundial, luta no Brasil, em tudo. Você sabe disso. Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, ele olhava para onde? Ele olhava para frente, confiando na maturidade dos irmãos de Filipenses. Então a gente percebe aqui, lendo, estudando a palavra de Deus, inclusive em 1 Tessalonicenses 5,17, a gente percebe que o apóstolo orava constantemente. Ele diz assim: orai sem cessar. Então ele orava com fé, exatamente com fé. Então essa palavra, meu amado e minha amada, é para encorajar a sua fé, é para encorajar o seu desejo de orar todo dia, pedir por você, pelo próximo, pela sua família, que você seja uma coluna espiritual forte. Então nós estamos aqui ajudando você, encorajando você à luz das Escrituras
a não desanimar. E mais, Paulo assegurava para aquele povo o seu apoio espiritual. Qual foi o resultado desse apoio do apóstolo Paulo? Foi uma grande alegria contagiosa. Foi uma alegria contagiosa. Então a alegria contagia, tanto para eles quanto para o próprio apóstolo. A gente percebe aqui. O Salmo 16, verso 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A gente percebe que a oração comprova o que está dizendo aqui esse salmo que eu acabei de ler. Então, meu querido e minha querida, esta palavra é para abençoar você, para você se engajar no exército do Deus vivo. E o nosso general é Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra, e durante toda a semana nós vamos trazer palavras justamente de encorajamento para inspirar a sua vida espiritual, você continuar na batalha e não desanimar. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça rica e abundantemente. E antes de eu fazer a oração com vocês e por vocês, eu quero frisar aqui essa palavra aqui de Filipenses 1, verso 6. Ele diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Receba esta palavra para você também. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento tão especial. Estamos compartilhando uma palavra de suma importância para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, como o Senhor deu graça e força ao teu servo, o apóstolo Paulo, a fazer o seu trabalho missionário, também o seu trabalho pastoral apostólico. Ó Deus, e ali encorajando uma igreja, encorajando um povo, Senhor. Ele estava encarcerado, mas ele cumpriu a sua missão. Ó Deus, abençoa também cada ouvinte neste momento. Cada pessoa, Pai, que talvez está encarcerada pelos problemas da vida, talvez está presa diante de situações difíceis de serem resolvidas. Mas nós, nesta manhã que estamos falando um pouquinho sobre a importância de orarmos pelo próximo. Eu estou aqui como intercessor orando por todos que nos ouvem neste momento. E eu peço, Senhor, socorro, ajuda, misericórdia, graça, força a nós e a todos os ouvintes neste momento. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos essa doença, repreendemos essa enfermidade, repreendemos este mal da cabeça aos pés dessa pessoa que se encontra enferma. Nós repreendemos e expulsamos todo o mal em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito das trevas, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que esta vida seja abençoada. Pai, te apresentamos os pedidos de todos os ouvintes, todos que têm enviado para nós, ou mesmo em sua casa, em seu local de trabalho, têm orado conosco, Pai. Abençoa esta família, abençoa este casal, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa que está pedindo socorro e ajuda, está clamando por misericórdia, Pai. Que a tua provisão venha com libertação, com cura, com milagres, com provisão, e cremos que estamos vivendo uma semana, um mês sobrenatural, e cremos que o Senhor está agindo, e agindo Deus, ninguém vai impedir. Assim nós oramos, Pai, pedindo e agradecendo por mais uma semana de fé e milagres, por mais um dia que o Senhor está nos dando vida e vida com abundância. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, abençoa o nosso querido Brasil, que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação, ó Pai. Cuida de nós, cuida desta nação querida que é o Brasil, Pai, e que a bênção da saúde, da paz, da prosperidade e da abundância seja sobre todos. Abençoa aqueles que apoiam o projeto, o ministério, agindo Deus quem impedirá, orando, intercedendo e contribuindo. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.